Fala galera, Cal na área para mais um review aqui no Cowlection. Bom, então vamos lá. Esse aqui eu confesso que eu estava bem ansioso para fazer o review. É o Lu-Bu, né? É o Lu-Bu com armadura mística. A gente já apresentou ele robotizado para vocês, né? Como eu carinhosamente chamei de robotizado, que é o Battle Armor. Então vamos pro original, digamos assim, né? Aqui é a parte da frente, né? Como vocês podem ver, tem uma renderização dele aqui, um render dele. Aqui é a lateral, tá certo? Como sempre, da nossa querida, maravilhosa Blockkeys. Agora com a logo americana aqui, né? Americana não, mas com a logo já em chinês e inglês, no caso mandarim, né? Enfim. E coleção Hero Spy, né? Da escala Hero 10, tá aqui como sempre, mantendo sempre esse padrão, já tendo uma coleção relativamente grande deles. Aqui a parte de trás, a gente tem umas posezinhas bem legais. Essa aqui é uma action pose bem bacana. Essa aqui também, nossa, bem legal. Vai ser bem interessante aqui. Eu confesso que eu já vi mais ou menos essa figure antes, uma vez que eu fui na Liberdade. E ela é bem bonita, bem legal mesmo. Aqui embaixo, né, a caixa embaixo e a caixa em cima. Bom, então vamos pro review, que é o que interessa. Sempre lembrando que esses personagens da Blockkeys, eles são baseados no Romance dos Três Reinos, né? E eles são baseados no Romance dos Três Reinos. Pra quem conhece Dynasty Warriors, vai ter uma noção boa de quem são esses personagens. Eles não são, só pra deixar claro, eles não são baseados no jogo do Dynasty Warriors, tá? Então, por exemplo, se você pegar o Lu-Bu do Dynasty Warriors e colocar pra comparar com esse, não tem nada a ver. Eles não são baseados na franquia da Dynasty Warriors. Estou falando que quem já jogou vai ter uma familiaridade maior com eles, tá? Com esse tipo de personagem. Então vamos lá pro unboxing em si mesmo. Aqui já veio meio aberto, né? Infelizmente. Vocês podem perceber que esse Lu-Bu, ele veio com o mesmo padrão de cor, né? Do outro, que é roxo, vermelho, um pouco de cinza claro e um pretozinho, né? Aqui são os blisters dele, né? Blisters não, nossa, sempre esqueço o nome, meu Deus. Eu pensei que esse cabelo era um pouco mais pro vinho, é bem mais vermelho do que eu pensava. Não que seja ruim, né? Enfim. Aqui o bonequinho em si, certo? A base, olha, já vem com aquela base nova, né? Estilo meio que 2.0, mas eu acho que ele não é um 2.0, galera. Quase certeza que ele não é, né? O manual, ou vulgo manual, certo? Aqui. Olha, um manualzinho bem mais sucinto, né? Bem menorzinho comparado com os outros. Nossa, bem diferente. Ok, aqui mostrando os outros personagens, né? Ai, esqueci disso. Vem com a cartinha pequena. Pam, 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 pam. Sim, vem com a cartinha pequena. A temida cartinha pequena que eu não gosto. Ela fica fora de escala das outras. Mas assim, uma carta bem bonita, né? Tá? Galera, desculpa eu estar fungando, é porque meu nariz está um pouco querendo gripar, mas vai dar tudo certo. Bom, e é isso, né? Vamos lá para a montagem em si. Ah, tá. Último... Esqueci o nome. Nossa, gente, eu vou lembrar o nome disso. Enfim, o último saquinho com as peças dele. Vamos lá. Pessoal, um comentáriozinho aqui pra fazer antes da gente continuar a montagem. Ele é sim um corpo 2.0, tá? Achei isso bem legal. Olha, tem algumas diferenças. O ombro aqui é mais aberto, tá? Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. O ombrozinho dele é mais aberto, ou seja, ele consegue fazer movimentos mais plásticos aqui pra cima, tá? Aqui aquele corpinho diferente, né? A gente só viu poucos, já que eu não tem tantos 2.0, tá certo? Não são todos os personagens que tem o corpo novo 2.0 deles. E não sou eu que dei esse nomenclatura 2.0, tá, pessoal? Tá na própria caixa. É uma diferenciação também que eu não tinha me tocado, é o pescoço. O pescoço dos 2.0 ele é mais comprido, ele é assim, ele não é aquela ball joint dupla, uma grudada na outra, sabe? Ele tem essa elevação aqui maior.
Enfim, interessante, né? Bem legal. Eu acho que podiam só dar uma melhorada aqui nessa articulação do cotovelo, talvez fazer uma dupla tipo essa, né? Mas assim, bem legal mesmo. Vamos pra montagem, continuar. Bom, galera, e agora vamos para o review da peça em si, né? Começando com a lança, tá? É uma lança bem bonita. Confesso para vocês que ela tem menos detalhes que a lança do Lubu na forma mecha. Ela meio que é uma peça semi-inteiriça, né? Ela é dividida basicamente em 3 partes. Essa parte aqui do começo, né? Da ponta da lança. A haste, que é para segurar mesmo a lança, né? Pelo personagem. E a parte de trás aqui. Assim, bem simples. Muito bem feita, mas bem simples. Nada demais, não tem muito o que falar sobre essa peça. Ela é bem bonita, toda feita em translúcido, né? Diferente um pouco da peça do Lubu robotizado, que dá pra você transformar em tipo um arco e flecha, né? Tipo uma besta, e meio que ter 2 armas, né? Uma lança e uma besta. Aqui não, só tem a lança mesmo, né? E, enfim, essas 2 pontas. Bom, passando agora pro personagem em si, ele é... Olha, eu sou suspeito pra falar, ele é muito bonito. Foi um dos personagens que me fez querer começar essa coleção. Quando eu vi na loja lá na Liberdade, eu achei muito legal. Logo quando eu vi, eu achei as cores muito bonitas, eu já quis logo procurar saber sobre a coleção, e enfim, né? Eu gostei muito. Tá, vamos tentar ser sucinto aqui. Ele é o único personagem que tem uma carinha assim diferente, sabe? Ele tem essa feição aqui dele fazendo sei lá, esboçando uma reação. Nenhum dos outros personagens tem isso, tá bom? Questão de mobilidade. Um detalhe, ele só tem essa cara, tá? Ele não tem outra carinha sóbria, tá? Ele só tem essa cara fazendo esse caqueado aqui, mas enfim. Questão de mobilidade. O pescoço move, né? Normal, 360 para todos os lados, para um lado e para o outro. Aqui essa parte da cabeça também move, tá? Tanto isso daqui move. Deixa eu dar um zoom aqui. Tanto isso daqui move, quanto isso daqui também, tá? Essa parte aqui. Mas move muito pouco, tá, pessoal? Não é nada assim, nossa, meu Deus, dá pra fazer uma mega variação de, sei lá, botar pra cima assim, uma action. Não, é uma coisa básica, tá? O que também traz alguns pontos negativos isso pra peça. Bom, pra questão da mobilidade, né? Vamos pensar na mobilidade, que é o que a gente quer falar agora. A cabeça mexe normal, tá? Os ombros mexem até mais ou menos aqui, lembrando que por conta dessa ombreira, né, essas peças da Bloquise acabam um pouco prejudicadas, tá? As ombreiras. Confesso para vocês que eu achava que essa ombreira ela ia ser menos prejudicial por conta da forma que ela é feita, que ela é um pouco mais simples, mas pelo visto ela vai limitar um pouquinho a mobilidade do ombro do nosso personagem aqui, ó, a questão da mão. Assim, faz aquela movimentação de sempre, né? Consegue levantar as 2 mãos para cima, tá? Consegue colocar as mãos um pouco na lateral, levemente, porque a ombreira não deixa, junto com o cabelo, né? Tem essa parte do cabelo aqui, tá certo? Consegue botar a mãozinha para trás, fazer aquela corridinha do Naruto, beleza? O cotovelo, sempre meio que o mesmo, do mesmo jeito. Opa, aqui parece que tá querendo sair Nossa. Ok, parece que tá querendo sair aqui a mãozinha dele, mas não é, impressão minha. Mexendo aqui o ombro, consegue um pouco para lateral, ó, levantar assim a mão dele, tá? Esse lado aqui também consegue fazer isso, um pouquinho. Até que não ficou tão ruim assim, mas tem umas dificuldadezinhas por conta dessa ombreira, né? Ela não é muito alta aqui, mas ela é muito alta aqui. Então, ó, para virar assim o braço do lado é meio complicado. Mas assim, a gente consegue
enfim, né, quem tem figuras, ó, posáveis consegue dar uma ajustada aqui para ele poder se mobilizar, né? Lembrando que esse aqui é um 2.0, então ele tem aquela articulaçãozinha aqui no tronco meio furreca, né, que dá para você fazer algumas coisas assim, dá para dar uma mobilidade um pouquinho mais lateral do boneco. Não é muito, mas dá para dar uma mobilidade mais lateral, quase imperceptível, mas como eu falei, dá. Dá e isso ajuda ele a fazer algumas outras poses, tá? Bem leves, mas ajuda. Certo? E aquela mobilidade sempre das pernas, né? Eles têm uma mobilidade relativamente grande nas pernas, os personagens da Bloquice. Só que assim, confesso para vocês que por conta disso, ele vai ficar um pouco prejudicado, tá? Por conta disso aqui fica um pouco prejudicado. Porque assim, ó, para você levantar a perna, tem que ajeitar isso aqui. E aí, apesar de ser uma ball joint, se tu joga para cá pro lado, bate aqui. Bate nessa questão. Então, ou você tem que jogar muito para cima, assim, e jogar para cá, tipo isso, entendeu? Ou você deixa meio que mais ou menos, assim, ó, mais ou menos, nem muito lá, nem muito cá, entendeu? Porque aí já dá para dar uma subida média, assim, da perna. Não sei se eu me consegui fazer compreender, acho que sim, né? Acho que esse lado ficou mais entendível. Mas até dá. Até que dá pra fazer uma mobilidade legal. Não é? Foi um pouco chatice minha mesmo. Dá sim pra fazer uma mobilidade bacana nele. Aqui o de trás, como sempre... tem uma coisa interessante. A capa dele ela é dividida em 3 partes, tá, galera? Então, assim, isso é legal pra você tentar ajudar nas poses, nas action poses. Por exemplo, aqui, ó, dá pra... Eita! Ó, caiu aqui. Foi só levantar um pouquinho mais, caiu. Bom, como eu falei, tem que ficar bem de olho, não pode mexer muito aqui. Bom, aqui ó, essa capa dele, ela é triplamente articulada, digamos assim, né? É a capa, né, que segura bem aqui, e mais 2 ball joints duplas aqui, né? Assim, legal para fazer uma pose, para segurar a lança, alguma coisa assim, né? Porque ele vai ficar segurando aqui e aí de repente a lança passa por aqui para não prejudicar as poses. Achei legal, achei interessante, achei uma forma interessante de se utilizar disso, tá? É bem legal mesmo. Não dá para cobrir o personagem com ela ou coisa do tipo, dá só para mexer um pouco mais assim, ó. Deixar mais fechada, mais aberta. Ela é mais ou menos isso daqui, tá bom? Aqui os ball joints se mexem dessa forma. Mas dá pra fazer umas poses legais com ela, tá? Mas como eu falei, não cobre o personagem, mas dá pra fazer umas coisinhas interessantes aqui. Bom, no mais, as cores deles são muito bonitas. Gostei muito dessa coloração do Lu Bu. Ela é uma coloração bem bonita, como eu disse, é uma das cores que me chamou muita atenção quando eu vi ele. Foi o personagem que me chamou a atenção pra querer ter essa coleção, né, pra mim. Vamos para umas poses aqui e dar uma veredito da peça. Bom, galera, eu posso dizer, pra começar, que essa figura com certeza é um 10. Por quê? Ele é muito detalhado, ele é muito bonito, as cores dele chamam muita atenção. Como eu falei, foi a primeira figura que me chamou a atenção para começar essa coleção de Hero Spyro, né? Eu não conhecia nada dele, foi a primeira figura que me chamou os olhos. E, enfim, ele tem alguns pontos que seriam interessantes rever, né? Que, digamos assim, dão uma baixada na nota dele. Um ponto positivo é, aqui essa parte da armadura do punho, vocês podem ver, tem um rostinho. E, tipo, tá muito bonito, tá muito bem feito. Ele, assim, parece que ele tem detalhes com mais carinho, sabe? Não sei por qual motivo, mas parece que a Bloquice deixou ele com um pouco mais de carinho que os outros Hero Spyros. Pode ser uma coisa da minha cabeça, pode ser uma impressão totalmente minha, né? Porque eu gostei muito mais dele. Mas vocês podem ver que essa parte também da capa ajudou a dar mais mobilidade pra ele, a dar mais fluidez no movimento. Parece que ele tem um movimento mais fluido, entendeu? Eu acho isso muito bacana, muito interessante. E assim, o único ponto assim, negativo nele é essa lança, como eu falei, que eu acho que ela não tem tanta mobilidade comparado com a do Battle Armor Lu Bu, né? Mas tirando isso, é uma figura linda, maravilhosa, que eu com certeza indicaria você ter na coleção. Galera, então é isso. Bom, se vocês gostaram do review, deixa aquele like, né? Se inscreve aí embaixo, comenta, compartilha. É isso, continua seguindo a gente aqui, porque eu tô sempre postando coisa, toda semana eu tô postando conteúdo. E valeu, falou, é nóis!